Membros próximos, olha isso aqui, saiu hoje de manhã. Não é matéria velha, não é invenção. Vai falar que o UOL é de direita, vai falar que o Jamil Chad é de direita. Mas até pouco tempo atrás estavam todos eles rindo, fazendo chacota, não era assim que eles estavam fazendo? E muita gente acreditando na chacota dos caras, ficando de cabeça baixa. Eu só dobro meus joelhos a Deus. Eu fiz um juramento com a mão direita na Bíblia e a mão esquerda erguida. Eu fiz um juramento quando eu recebi minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu iria defender a lei e a Constituição Federal. Membros próximos ao gabinete de Trump explicaram ao UOL, opa, não foi bolsonarista, olha só, eu volto a repetir. Por isso que eu deixei essa matéria aqui para o Crocodilo e falei, se você está lá no Jacaré, membros próximos ao gabinete de Trump explicaram ao UOL. Então o UOL foi lá na Casa Branca, aqui em Washington, perguntar que a situação no Brasil é um dos focos do trabalho do atual governo no que se refere à América Latina. Quem aqui acompanhou minha live de anteontem, que eu falei justamente isso, o Trump está de olho na América Latina. Quando saiu aquela decisão da Cristina Kirchner e quando saiu a questão do Maduro com o negócio do petróleo e do gás. Eu vou voltar a repetir aqui e não interromper para vocês entenderem agora. Senta o dedo no like aí, pessoal, porque nós estamos só com a metade de like para a quantidade de pessoas que nós temos agora. E isso é muito importante, porque é justamente isso que vai fazer com que as pessoas saiam às ruas em 6 de abril. Preste atenção. Membros próximos ao gabinete de Trump explicaram ao UOL que a situação no Brasil é um dos focos do trabalho do atual governo no que se refere à América Latina. Conforme a reportagem revelou no fim de semana, a eleição no Brasil em 2026 é considerada como estratégica, não apenas para os interesses de Trump na América Latina, mas também para o movimento ultraconservador mundial. E quem falou isso foram membros do gabinete do Trump, falaram diretamente para o jornalista do UOL. Por isso que ele está tremendo, se mijando, se borrando todo. Você não tem resposta para isso, né, seu palhaço? No caso de uma abertura de um processo contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, um dos caminhos, significa que são vários, que a Casa Branca avalia adotar é o de insistir na narrativa de que as instituições brasileiras estariam sendo usadas para impedir que o ex-presidente possa manter seu papel político. Narrativa? Os advogados hoje esfregaram isso na sua cara, seu palhaço. O foco não é o de salvar Bolsonaro de uma eventual prisão, mas essencialmente de desmoralizar a justiça brasileira e com ela o processo eleitoral de 2026. O americano não precisa fazer isso não. Pega a última pesquisa da Genial Quest que você vai ver. A justiça brasileira já está desmoralizada, só 12%, 12%, menos do que o número do PT, acreditam no STF. Para isso, não se descarta fazer uma comparação à suposta perseguição que Donald Trump, suposta perseguição. Só para avisar o governo americano, essa porcaria de jornalista tá com o filhinho estudando em Nova York, tá? Ele não tá na China, ele não tá em Cuba, ele não tá na Coreia do Norte. Ele trouxe o dondoco do filho dele para fazer college em Nova York. Olha só que legal. É comunista. Suposto. Então tá na hora da Casa Branca olhar para esse tipo de sujeito que está aqui bebendo da água americana e querendo dizer que os Estados Unidos vai fazer de forma ilegal uma intervenção no Brasil, ferir a soberania brasileira. Esse tipo de jornalista tem que ser banido dos Estados Unidos, viu, Trump? Isso daqui é o tipo de esquerdista que não pode estar aqui dentro, não. Está falando mal do seu governo.
E segundo o que eles afirmam, falar mal do governo não pode. O atual presidente dos Estados Unidos é o primeiro da história do país a assumir o poder, tendo sido condenado criminalmente. E o Lula? Por que você não fala que o Lula não só foi condenado, mas ficou preso? Assim, Washington avalia adotar uma linha de que Bolsonaro estaria também sendo perseguido, omitindo as provas contra o brasileiro e a existência do Estado de Direito no país, seu mentiroso, salafrário. Hoje os advogados deixaram claro que não tem prova, porque não tem nem acesso a ela. Se tivesse prova, eles teriam acesso. Menos 3 caminhos possíveis para eventuais sanções. Ah, agora você resolveu falar, porque você disse que era 1. Agora você resolveu reconhecer que são 3. Um deles é o de colocar Alexandre de Moraes e outras pessoas envolvidas no eventual processo contra Bolsonaro numa lista de autoridades que estarão impossibilitadas de entrar nos Estados Unidos. Isso é certo. Uma segunda opção, não é opção. Além de, seria confiscar bens dos brasileiros envolvidos numa punição ao ex-presidente que eventualmente existam em território americano. Ué, se não existe, eles estariam preocupados por quê? Se não existe bem em nome do filho do Barroso, aqui próximo de Boca Raton, se não existe propriedade em nome de parentes de ministros que são desprovidos de pelos aqui perto de Celebration, não tem o que se preocupar, não é verdade? Uma segunda opção seria confiscar bens dos brasileiros envolvidos numa punição ao ex-presidente que eventualmente existe em território americano. Para completar, e eu falei, elas não são excludentes, não são opção, são todas elas juntas. Para completar, aliados de Trump, que falaram com o UOL. Eu já vi vários discursos excelentes do Fux, mas na hora de votar acaba acompanhando os outros ministros. Vamos ver, Marcelo. Por isso que eu falei que a gente tem que estar atento amanhã. Ele não fez um discurso, ele fez uma antecipação de voto hoje. Para completar, aliados de Trump avaliam a possibilidade de aprofundar as sanções. Neste caso, haveria um alerta contra qualquer entidade financeira do mundo que tenha contas em nome de Moraes. Eu vou repetir isso daqui, porque isso daqui não é uma terceira opção. São as 3 ao mesmo tempo. E quem está falando isso daqui é a autoridade. Ó, para completar, aliados de Trump. Então ele falou diretamente com aliados, assessores de Donald Trump. Avaliam a possibilidade de aprofundar as sanções. Neste caso, haveria um alerta contra qualquer entidade financeira. E vocês se lembram que eu falei isso? Porque todo mundo estava dizendo que o alerta do código SWIFT, que eu já expliquei em outras lives para vocês, exatamente, a Lei Magnitsky. O alerta do código SWIFT seria para que a autoridade não tivesse cartão de crédito. Eu falei, eu falei, não. Se o Banco do Brasil, se ele tiver uma conta no Banco do Brasil, o Banco do Brasil permitir que ele opere a conta, o Banco do Brasil não pode mais fazer transações financeiras em dólar mundo afora, perde todos os clientes. Todos os clientes com carteira internacional, porque a sanção não vai somente para eles, vai para a autoridade financeira, ou seja, para o banco, que permitiu que ele tenha um cartão de crédito ou uma conta corrente. Ele não pode assinar um cheque. Eu falei isso.